Quando a gente fala de um processo de prospecção ativa que funcione, necessariamente ele vai ter pontos variados de contato com o seu lead. Pode ser que na primeira tentativa de ligação você já consiga conectar com ele, já fala com ele e já toca um processo de negociação para frente. Mas isso pode não acontecer muitas vezes. E a sua taxa de conversão do funil é notavelmente maior quando você mistura tipos diferentes de tentativas de conexão. Então na segunda-feira eu vou tentar uma ligação, se eu não conseguir eu deixei um recado. Aí na quarta-feira eu vou mandar um e-mail, na quinta-feira eu vou mandar outro e-mail relembrando o meu lead, de tentar dar uma olhada ali. Às vezes ele não teve tempo, às vezes ele estava muito ocupado. E aí no início da outra semana eu vou tentar uma mensagem pelo LinkedIn, alguma coisa do tipo. Quando você varia o seu tipo de contato, as suas chances de converter, as suas chances de encontrar esse lead um pouco disponível ali no momento para conversar com você é muito maior. E por isso que é importante também falar dos cold e-mails. Cold e-mail é diferente de e-mail marketing, assim como o telemarketing é diferente de cold call. Porque quando a gente fala de cold e-mail, você está mandando esse e-mail para uma pessoa que está minimamente qualificada, ele é o seu ICP, você já tem dados dele na sua lista, então não é uma coisa totalmente aleatória tentando buscar cliques. Na verdade, você pode até colocar informações bem relevantes sobre aquela pessoa no e-mail. Aquele rapport que a gente estava falando, que você pode levar para o início da ligação também e gerar aquela identificação, você pode colocar isso no e-mail, que isso pode ter o mesmo efeito. A pessoa vai saber que aquele e-mail não foi um e-mail geral enviado para uma lista enorme de pessoas automaticamente, mas sim um e-mail personalizado para aquela pessoa vai se sentir especial e vai ter uma pretensão muito maior a conversar com você sobre o seu projeto. Então lembre-se de colocar informações sobre cada pessoa. De qualquer forma, se você faz e-mails personalizados 100% para cada um, isso é completamente inviável em questão de recursos, né? Você não vai ter a quantidade de leads suficiente no início do seu funil para ter a quantidade de contratos no final do funil que você precisa. Então a gente chama isso de um processo semi-automatizado ou semi-personalizado, dependendo do lado que você for levar. A ideia é que você tenha um template mais ou menos montadinho de e-mail e para cada envio que você for fazer, você faça as alterações necessárias. Então você tem o seu template, você muda o nome da pessoa, a empresa da pessoa, dependendo do segmento, uma característica que eu ali, e o primeiro parágrafo geralmente eu recomendo que seja uma coisa um pouco mais pessoal. Então se você tem algum interesse em comum com essa pessoa, quando você coloca no primeiro parágrafo, isso é interessante, porque a maioria dos e-mails, quando não são respondidos, muitas vezes a pessoa nem lê tudo. Então ela lê os 2 primeiros parágrafos e já fala, talvez seja um e-mail geral, eu não tenho tanto interesse, então eu não vou nem responder. Muitas vezes receber uma resposta já é positivo, porque você não precisa ficar insistindo naquele lead de novo. Então quando você coloca uma personalização logo no início, essa pessoa já vai saber que é uma coisa diferente, vai querer ler até o final e pode te dar uma resposta no fim das contas, ainda que seja uma negativa. Uma coisa muito interessante da gente falar é o tanto que o modo de ler e-mails tem mudado. E-mail é uma coisa relativamente recente na história humana, né? Dependia da tecnologia, surgiu a partir do momento que a gente tinha internet para muitas pessoas em larga escala, mas atualmente já mudou a forma com que a gente lê esses e-mails. Antigamente a gente lia e-mails grandes, com bastante conteúdo, imagens, coisas muito mais densas. Hoje em dia muitas pessoas leem e-mail voltando para casa, um momento um pouco mais improdutivo, elas abrem o celular e ficam vendo. Então quando a gente fala que a pessoa está lendo o e-mail no celular, isso significa que a gente não pode escrever um texto imenso para a pessoa ler, tem que ser uma coisa curta, objetiva e que chame a atenção dela. O objetivo do e-mail não é você conquistar a pessoa, fechar uma negociação ali. A conversa no telefone ela é muito mais produtiva, obviamente, porque o e-mail é uma coisa que você manda de um lado para o outro. A resposta ela não é tão eficiente quanto um telefonema. Então muitas vezes o objetivo do e-mail é conseguir um telefonema para você entender a realidade daquele lead e tentar ajudar ele, tentar convencer ele de que vale a pena seguir um processo de negociação. Então vamos colocar em termos práticos agora o que é interessante você ter no seu e-mail que vai chamar a atenção do seu lead e que vai provavelmente levar ele a ter uma conversa mais aprofundada com você, o que vai te dar mais chances de conseguir fechar com ele no futuro. Um bom cold e-mail ele é curto, objetivo e cumpre o papel dele de chamar a atenção. Então eu recomendo que vocês sejam bastante gentis, principalmente na parte de cumprimentar a pessoa e quando for despedir a mesma coisa. Então usem palavras que tenham significados positivos, que sejam alegres e
e que sejam respeitosas, claro, acima de tudo. Tendo cumprimentado o seu lead, você parte para o primeiro parágrafo, que talvez seja o mais importante. Um parágrafo que pode determinar se o seu lead vai ler até o final o seu texto ou não. Eu gosto muito de pensar, quando eu estou escrevendo meus cold mails, se eu me interessaria por aquele assunto que a pessoa está falando. Então, quando eu coloco meu primeiro parágrafo, se ele for uma coisa chata, voltada para a sua solução, por exemplo, cara, esquece. Isso não vai ter efeito, porque essa pessoa nem entendeu que ela tem uma dor ainda. Tem que ser uma coisa que chame a atenção. Então, use bastante a criatividade para colocar alguma coisa que seja destaque e que tenha relação com a pessoa. Se você tiver um rapport, vi no LinkedIn que ela gosta de alguma coisa que eu gosto também, que eu tenho conhecimento, ou que eu consigo pesquisar e dar uma informação legal, mandar um conteúdo legal, alguma coisa do tipo, então eu posso colocar. Se não, vou explorar a dor dela ao máximo. Então, é bem no sentido de colocar um spin selling, que o Ian acabou de falar, dentro do corpo de e-mail, principalmente a parte de problema e implicação. A parte de necessidade você pode deixar para ligação, porque é uma coisa que você tem que explicar um pouquinho mais o que a sua empresa fez, citar um case, alguma coisa que foi bacana que vocês fizeram. Mas a parte de problemas de implicação ela é essencial. Quando você cita o problema do seu lead, ele vai entender ali na hora que aquele e-mail foi no mínimo voltado para pessoas do tipo dele, do cargo dele, do tipo de empresa dele que apresenta a dor dele. Então, ele vai ler e vai falar, nossa, realmente eu tenho esse problema. No outro parágrafo, você vai estar falando da implicação daquilo. Por que aquilo é muito relevante no contexto dele e o que isso pode gerar na vida dele. Onde que vai doer, seja no bolso, seja no orgulho da pessoa, que muitas vezes é relevante, seja no próprio trabalho, do dia a dia, questões menores. E aí, para finalizar, é interessante que você se porte como especialista e já comece a mostrar um pouquinho que você sabe do que você está falando, que talvez você já tenha feito isso com outras empresas, por exemplo. Citar um case, falar um pouquinho da sua empresa, da sua solução, mas coisa bem breve mesmo e voltado para a dor do cliente. Então, por exemplo, no início coloquei a dor dele, o problema que ele tem atualmente, que eu sei que ele tem porque eu fiz uma boa inteligência de mercado. Depois eu coloco a implicação, que muito provavelmente você consegue entender com seus clientes quais implicações isso teria, conversando com eles mesmo. Coloquei o problema e coloquei a implicação. No final eu falo assim, olha, eu consigo resolver isso e eu até tive esses resultados aqui. Colocar um número, alguma coisa que chame a atenção é interessante. As pessoas gostam muito de porcentagens de melhoria, isso tem um impacto quando a pessoa está lendo o e-mail. E aí, a última coisa, antes de você se despedir com atenciosamente, um abraço, alguma coisa do tipo, a última coisa é você sugerir que vocês continuem nesse processo de alguma forma. Então assim, fulano, isso é uma situação relevante para você hoje? É uma coisa que você gostaria de entender um pouco mais como a gente pode resolver? Se sim, você poderia atender uma ligação minha amanhã pela manhã, talvez você esteja melhor, mais disponível à tarde, alguma coisa do tipo. Já tenta encaminhar um momento, sugira uma data para vocês conversarem, alguma coisa do tipo, até para ele, dependendo, ir na empresa, dependendo do tamanho da empresa do seu lead. E assim já encaminhar alguma coisa mais voltada para a negociação. Bem um call to action mesmo, não deixar só aquele e-mail cheio de informações lá. Chama ele para alguma coisa, pede alguma resposta a alguma coisa. Use perguntas para demonstrar para aquele lead que você espera uma resposta dele. Quando a gente recebe perguntas por texto, a gente tende a sentir que a gente deve uma resposta para a pessoa. E mesmo que você não dê essa resposta, você possivelmente vai sentir essa necessidade de responder porque tem alguém dependendo da sua informação ali. Muitas empresas hoje, para ter esse call to action cada vez mais claro na vida do seu lead, você pode mandar, por exemplo, um convite no Google Agenda, no Outlook, na agenda dessa pessoa, para que fique lá. Por exemplo, conversa de entendimento entre Bernardo e o nome do lead, entendeu? Alguma coisa que seja voltada para um próximo passo, para que você possa levar para frente. Isso já leva a pessoa a pensar, nossa, a pessoa já mandou um convite aqui. Isso é o mais distante de um e-mail marketing que você pode fazer. Uma coisa bem personalizada, voltada para a pessoa mesmo. E por fim, despeça dessa pessoa e comece a mensurar, depois que você enviar o e-mail, qual horário que funciona melhor, qual dia que funciona melhor para determinado mercado. É muito importante durante a prospecção ativa, como nós estamos falando de quantidades grandes, é muito importante que você tenha uma boa porcentagem, taxa de conversão. Então você tem que entender o que tem funcionado para você. Se funciona mandar e-mail para determinada pessoa de noite, essa pessoa está abrindo de noite toda vez ali, quando volta do trabalho, alguma coisa do tipo, excelente, continua mandando de noite. Se ninguém tem aberto seus e-mails pela noite, então começa a mandar de manhã,
manda no final de semana, faz um teste aqui e ali e replica o que está funcionando para ter resultados mais consistentes no final do mês. Quando a gente está enviando um e-mail, claro que a gente tem aquela barrinha lá em cima com o nome do assunto. O assunto é muito importante porque você não vê o corpo do e-mail antes de abrir ele. Você só vê aquela informação pequenininha ali, um resumo muito breve de, não sei, 10, 20 palavras no máximo do que pode ser o assunto daquele e-mail de fato. O que eu recomendo é que você sempre pense com a cabeça de: eu abriria esse e-mail, e outra coisa é não parecer uma coisa tipo e-mail marketing, uma coisa enviada para muitas pessoas. Então, legal ser uma coisa chamativa, é bacana ser criativo, mas eu recomendo que seja uma coisa bem simples, bem voltada para o que é de fato. Eu sugeri que na agenda fosse conversa de entendimento. Você pode colocar uma coisa semelhante no assunto do seu e-mail, conversa entre não sei quem, quero falar com você, oi fulano, quero falar com você sobre o seu negócio, coisa do tipo, que seja breve, mas que pegue naquela pessoa mesmo, que a pessoa pense que foi feito para ela, e muitas vezes é uma coisa personalizada, então foi de fato feito. E no fim das contas, eu acho que o importante é você, mais uma vez, mensurar isso. Existem hoje várias ferramentas que você pode baixar como extensão no Gmail, por exemplo, para ver se essa pessoa está abrindo seus e-mails, se ela está clicando em alguma coisa. Isso parece um pouco intrusivo, mas na verdade o objetivo é saber se aquilo tem funcionado. Se não tem funcionado, se por exemplo a pessoa abriu e você não tem recebido respostas, você tem que mudar o corpo do e-mail para alguma coisa que seja mais atrativa, que exija uma resposta. Se a pessoa não está nem abrindo o seu e-mail, então você tem que mudar o título. Talvez o corpo esteja bom e o assunto não esteja chamativo o suficiente, ou então você está errando muito o e-mail. Dá para tirar várias conclusões a partir disso, mas é importante você saber quais e-mails foram recebidos com sucesso, quais foram respondidos, levantar isso e colocar naquela planilha que a gente falou lá atrás, ou então no seu CRM, para fazer esse controle. Pegando um gancho dessa parte que a gente falou sobre você tá mandando e-mails e não receber respostas, quando a gente faz uma lista e levanta todos os e-mails, muitas metodologias americanas sugerem que você compre listas de e-mails de empresas do seu ramo. No Brasil isso não faz sentido. Qualquer pessoa que faça prospecção ativa no Brasil e que tenha uma boa taxa de conversão não vai fazer desse jeito, não vai comprar a lista, e você pode verificar em qualquer blog desse tipo de âmbito, né? Que você vai notar isso também. Então não compre lista, faça a sua manualmente, de acordo com o seu foco. Então, ou pelo LinkedIn, ou então uma lista de evento, por exemplo, que tenha muita relação com o seu ICP, faça parceria com alguém, mas comprar a lista no Brasil não funciona muito, as listas não são de tanta qualidade quanto nos Estados Unidos, que é onde nasceu toda a metodologia de prospecção ativa. Quando você for escrever o seu e-mail, tome cuidado para você não pegar, por exemplo, um template da internet. Tem gente que entra num blog de marketing de outbound, de vendas, de prospecção ativa, pega o template daquele site e só coloca o nome da pessoa e o nome da empresa. Obviamente que isso não vai funcionar, porque o cold mail ele tem que pegar especificamente na dor daquela pessoa. Uma dor genérica, ela não é direcionada o suficiente para ter um efeito sobre aquele lead o suficiente para ele falar: nossa, eu preciso resolver esse problema de fato e eu vou começar a conversar com essa empresa júnior aqui para ver o que a gente pode fazer. Então, durante o processo de produção da sua prospecção ativa, escreva seus próprios cold mails, vale a pena, e escreva com uma linguagem que seja semelhante à sua de fato. Se esse processo for para frente, você vai encontrar ou presencialmente ou pelo menos por ligação com esse seu lead, e ele vai entender exatamente qual é o seu perfil de conversa, ele vai saber quais palavras você usa, como é a sua cadência de fala. Por isso, não adianta uma pessoa do time, vamos supor que seu time tenha 5 pessoas prospectando, não adianta uma pessoa escrever o e-mail e todas enviarem com os e-mails próprios, porque o que eu escrevo é diferente do que o meu colega escreve. A forma como a gente escreve reflete a forma como a gente fala. Então, também não fiquem tão preocupados em ter uma linguagem totalmente formal. Você pode analisar o mercado do seu lead e adaptar um pouquinho. Tá, ele é de um mercado mais formal, posso não usar gírias, por exemplo, mas não exagere a ponto de, durante a ligação, o lead notar uma discrepância entre quem mandou o e-mail e quem está fazendo aquela reunião ali naquele momento. Esse processo contínuo, ele vai te dar bastante segurança para você ganhar a confiança do seu lead e ter muito mais chance de fechamento no fim das contas.